Notícias no Girassol Jornal, sexta-feira, boa noite. VIH-Sida e grandes endemias. Quadro atual do país voltou a ser analisado em sessão ordinária. Preparação da quizaca para o consumo, a voz da experiência em tempos de proibição decretada pelas autoridades sanitárias. O pão nosso de cada dia em destaque na reportagem da semana. Produção, qualidade, oferta e variação de preços no mercado. Embaixador de Itália em Angola foi hoje despedir-se do Presidente da República. É o fim de 4 anos de missão em Angola. Moçambique, violência pós-eleitoral. SADC projeta reunião para analisar o quadro que já resultou em várias mortes. Desporto, Petro de Luanda pronto para enfrentar o Recreativo do Libolo amanhã em mais uma jornada do Girabola, a alegria do povo. O jornal acontece também com emoções da Liga Europa. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola e depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, decreta o seguinte: é exonerado o Comissário-Geral Arnaldo Manuel Carlos do cargo de Comandante-Geral da Polícia Nacional. É exonerado o Comissário-Chefe Francisco Monteiro Ribas da Silva do cargo de Delegado Provincial do Ministério do Interior e de Comandante Provincial de Luanda da Polícia Nacional de Angola. O Presidente da República, nos termos da Constituição e por conveniência de serviço, exonera Cristino Mário Ditenga do cargo de Vice-Governador da Província de Luanda para os serviços técnicos e infraestruturas. O Presidente da República nomeia Arnaldo Manuel Carlos para o cargo de Secretário de Estado para o Interior do Ministério do Interior. É nomeado Cristino Mário Ditenga para o cargo de Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico do Ministério do Interior. O Presidente da República, nos termos da Constituição e depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, promove o Comissário-Chefe Francisco Monteiro Ribas da Silva ao posto policial de Comissário-Geral. É nomeado o Comissário-Geral Francisco Monteiro Ribas da Silva para o cargo de Comandante-Geral da Polícia Nacional. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, em despacho, assinado hoje, dá por fim o mandato das entidades que integram o Conselho de Administração da Empresa Pública Radiodifusão Nacional de Angola, nomeadamente Pedro Afonso Cabral, Presidente do Conselho de Administração, Stanislau Batista Garcia, Administrador Executivo para a área de Conteúdos, Cristina da Costa Nobre, Administradora Executiva para a Administração e Finanças, Hamilton Fernandes Domingos, Administrador Executivo para a área Técnica, António Sebastião Lino, Administrador Executivo para a área de Marketing e Intercâmbio, Alexandre da Silva Africano Neto, Administrador não executivo, Mendes Paulo Jacinto, Administrador não executivo. Noutro despacho, o Presidente da República nomeou para o Conselho de Administração da Empresa Radiodifusão Nacional de Angola as seguintes entidades: Pedro Bernardo Neto, Presidente do Conselho de Administração, Pedro Ivo de Almeida Guimarães, Administrador Executivo para a área Técnica, Cristina da Costa Nobre, Administradora Executiva para a Administração e Finanças, Stanislau Batista Garcia, Administrador Executivo para a área de Conteúdos, António Sebastião Lino, Administrador Executivo para a área de Marketing e Intercâmbio, Alexandre da Silva Africano Neto, Administrador não executivo, Mendes Paulo Jacinto, Administrador não executivo. Avançamos com outras da atualidade. O embaixador da Itália em Angola foi hoje despedir-se do Presidente da República ao fim de 4 anos de missão no nosso país. O desempenho de Cristiano Galo destaca-se no papel importante que desempenhou no fortalecimento do intercâmbio económico e comercial entre os dois países.
Em 2023, a balança comercial entre Angola e a Itália ficou avaliada em 1,2 mil milhões de euros, dos quais 800 milhões correspondem às importações e 400 milhões às exportações. Estes números representam o nível de crescimento da parceria entre as duas nações que cooperam em vários setores, com realce para o petrolífero. Cresceu muito, acho que três vezes melhorou muito, agora é um balanço de 1 bilhão e 200 milhões de intercâmbio. Foi um sucesso porque não é somente o que a Itália está a comprar, mas também os maquinários italianos que foram vendidos aqui, o que significa a oportunidade para a indústria angolana, a diversificação da economia, o nosso contributo também nesse setor. O diplomata italiano Cristiano Galo está a terminar a sua missão em Angola e, por este facto, foi ao Palácio da Cidade Alta para apresentar cumprimentos de despedida ao Presidente da República, João Lourenço. Em 4 anos, Galo diz ter contribuído para o reforço da cooperação entre os dois países, que mantêm relações desde fevereiro de 1976, sendo a Itália o primeiro país da Europa a reconhecer Angola como um Estado soberano. Bastante positivo, porque muitas coisas foram realizadas. Como sabe, as raízes da nossa cooperação é antiga, forte, sólida, mas projetamos no futuro essa cooperação. Muitos novos setores foram identificados. Eu acho que é uma boa base para o meu sucessor trabalhar aqui. O embaixador, em fim de mandato em território angolano, disse que a aproximação entre os dois povos nunca mais faltou e tem permitido ao longo dos anos a construção de uma relação que se estende em setores empresariais, sociais e culturais. Para Cristiano Galo, o facto de ter trabalhado para a concretização da visita de Estado do presidente João Lourenço à Itália, visita esta realizada no ano passado, é o ponto mais alto da sua jornada em Angola. A visita do Sr. Presidente da República de Angola na Itália o ano passado foi o apogeu da minha missão, porque é uma grande ocasião para fortalecer as relações, o contato direto na Itália. Falamos disso também com o Sr. Presidente. A lembrança desta missão é forte e foi muito positiva. Angola e a Itália reforçaram no ano passado a relação de cooperação com a assinatura de 3 instrumentos jurídicos em novos setores. Foram assinados um memorando de entendimento entre a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações da República de Angola, AIPEX, e a Agência para a Promoção no Exterior e Internacionalização das Empresas Italianas, um memorando de entendimento entre o Ministério dos Transportes e a italiana Società per Azioni no domínio do apoio tecnológico para a implementação de projetos estratégicos de construção e modernização de infraestruturas portuárias, aeroportuárias e bases navais, e ainda um memorando de entendimento entre o Ministério das Finanças e a entidade italiana Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Uma jornada técnica dirigida às empresas públicas de água e saneamento teve lugar hoje aqui em Luanda e abordou desafios e estratégias no ciclo de tratamento e melhoria da qualidade, a gestão e a manutenção de ativos e equipamentos nos sistemas de abastecimento. Também esteve em análise no encontro numa altura em que apenas 50% da população em Luanda beneficia da água fornecida pela EPAL. O acesso à água potável em alguns bairros da cidade capital continua difícil. Estes moradores do bairro Zingambande, distrito urbano da cidade universitária, afirmam que estão privados do fornecimento de água há mais de um ano. Estamos com problema de água já desde o final do ano passado e algumas casas passam. Se a água tiver a passar com muita pressão, mas se tiver a passar com baixa pressão, praticamente as outras casas, devido à elevação das ruas, algumas casas não passam água. Mas estamos a gritar de socorro, porque agora mesmo nem pingar está a pingar. Tivemos água, se assim posso dizer, um ano, ou menos de um ano. E depois não era água, não era recorrente, não era água constante. Podia sair hoje, passava 1 ou 2 semanas, depois voltava a correr, mas assim aos pingos, quase que não se fazia sentir.
e temos comprado muito caro. Nunca mais tivemos água. Eles disseram que havia avaria da válvula, nem amanhã, nem depois de amanhã, mas as contas sempre continuam a cair. Mas quando vamos por aqui no Golfo 2, dizem que tem que ir no Talatona. No Talatona, excessivamente, todo o tempo nós compramos cisterna a 25, 28, 10 mil litros de água. E nós não sabemos porque já fomos lá, sabemos o que se passa. A administradora executiva da IPAL garantiu que apenas 40% da população em Luanda consome água da IPAL. A IPAL tem apenas 40% a 50% da população que consome água da IPAL. Esse projeto vai impactar de uma maneira geral quase a província toda de Luanda. No entanto, estes moradores afirmam que a qualidade da água que têm comprado não é das melhores. Não é boa porque já sabe toda a água de cisterna é mesmo de cisterna, não é a mesma coisa como água corrente. Água 100% potável, porque a água não tem cor, né, é incolor, mas não é daquela, mas temos de comprar porque temos que abastecer as nossas casas com água. Não satisfaz, porque é uma água turva, nós não temos que comprar porque não temos outra saída. A diretora de Qualidade e Controlo de Água da IPAL disse que a água distribuída pela empresa obedece aos parâmetros de qualidade para o consumo humano. A IPAL respeita esses requisitos, baseamos no decreto 261/11, onde tem os anexos apoiados aos limites definidos pela Organização Mundial da Saúde. Somos monitorados pela Direção Nacional de Águas. A cor é um dos fatores que afeta a qualidade da água, tanto em termos de estética como em termos operacionais, e a torneira do consumidor ela pode aparecer assim por N fatores que estão associados ao que eu disse há pouco tempo, a nossa atividade ao longo do sistema. Roturas, intervenções, obras ali na entrada das nossas casas, preservação dos nossos reservatórios e até das canalizações internas das residências. A Ecofirma Angola realizou nesta sexta-feira um workshop subordinado ao tema Soluções Técnicas na Gestão da Qualidade da Água. A jornada técnica foi dirigida especialmente às empresas públicas de água e saneamento. O que nós pretendemos efetivamente é apresentar as soluções que nós temos para o público ou para a população em geral, contribuindo assim para aquilo que é os resultados de uma qualidade de água de acordo com aquilo que é a legislação em vigor. Naquilo que é o desafio das empresas gestoras de estações de tratamento de água, há uma etapa principal para a eficiência do tratamento, que é a coagulação-floculação. E com as variações que vamos tendo na qualidade da água dos rios, essas empresas têm vivido desafios grandes para manter então a eficiência do tratamento e dar água potável de forma contínua. Esse tratamento pode ser simulado em laboratório com aquilo que é a vasta gama de produtos que o mercado nos oferece para sairmos então do convencional, que é tratar água com sulfato de alumínio na coagulação e introduzir outros produtos. A jornada guiou-se pelo tema Soluções Técnicas na Gestão da Qualidade da Água e teve o apoio da IPAL. E na senda da proibição decretada recentemente pelas autoridades sanitárias do consumo sem o devido tratamento de alguns alimentos, como a mandioca, ginguba, batata doce e quizaca, voltamos ao assunto hoje com o ponto de vista de pessoas experientes no domínio da confecção, particularmente da quizaca. Temos conselhos sobre a melhor forma de preparar o alimento. Todo mesmo quizaca é a mesma coisa. Esse quizaca chama roto. Aquele quizaca, tem quizaca chama Maria. Roto é o quê? Esse roto, mandioca dele não come. Não, mandioca dele não pode comer. Tem outra mandioca, aquele vermelho, mandioca come. Sim, o quizaca não tem distinguido. Está distinguido do mandioca para comer. Essa mandioca dele é branca. Essa mandioca dele é branca, come. Essa mandioca dele come. Essa aqui chama mandioca, não come esse. Apesar das recomendações do Ministério da Saúde, a quizaca continua a ser um dos alimentos mais consumidos pelos angolanos. A nossa equipa de reportagem visitou alguns mercados da capital, nos quais encontramos vendedoras e cozinheiras que partilham a importância deste alimento e revelam o que para elas são os segredos do seu preparo. Primeiro ponho água a ferver no fogo.
Lavo a quizaca, depois de lavar a quizaca, escorro a água, depois de escorrer a água, ponho a pisar no pilão. Depois de pisar, tiro, meto a ferver. Eu faço já o refogado, depois de fazer o refogado, coloco já todos os ingredientes. A gente faz a nossa quizaca, no princípio a gente tem que tirar do pau, passamos para a água normal, depois passamos para a água morna. Daí a gente pisa a quizaca e vai para a panela. Metemos a berinjela, o alho e vai o peixe. Quase a quizaca sair, a gente coloca o camarão. É assim que é feita a nossa quizaca de cabinda. Há forma de reduzir os possíveis efeitos tóxicos. Existem cuidados específicos no manuseio da folha, como a lavagem e o tempo de cozedura. A quizaca é uma folha tóxica, tem toxinas que fazem mal à saúde. Passo na água quente, depois é que eu passo no processador, que é para ir à panela para ser cozida. Mas mesmo na panela, temos que cozer com a panela com a tampa semi-aberta. Ainda aquelas toxinas e tem que cozer bem, porque se não cozer com a panela aberta ou então não passar na água quente, faz mesmo mal à saúde. Aqui usamos água fria, água quente. Água quente é de infectar os químicos, tá? E água fria? Água fria, aquilo depende da canção. Tem pessoa que não gosta de água quente, tem pessoa que não gosta de água fria. Aquilo é ele que vai escolher. A quizaca, como qualquer outro ingrediente da nossa dieta alimentar, pode ser consumido de diversas formas. E cada um tem a sua. Antigamente, que eu me lembro é que a quizaca fazia-se hoje para comer o dia seguinte. Nesse momento, nós metemos a quizaca só de manhã e ficou esse todo o intervalo a ferver. A quizaca assim metemos lá para nós aqui chegamos 7 horas. Até lá para as 12 horas tiramos a quizaca. A quizaca mesmo quem cozemos muito bem. Ela mesmo quem cozer bem à vontade. Sim, é agora que as quizacas estamos a fazer no fogão. Mas mesmo antigamente a quizaca que estávamos no fogareiro, tipo feijão, para ele sentir mesmo um sabor mesmo de comer mesmo uma quizaca natural. A nossa quizaca não demora muito tempo no fogo. Eu posso meter em 45 minutos, fosse a ligação direita. A ligação direita é feita, eu piso a quizaca, meto o óleo de palma, meto o peixe, meto o camarão, meto a ferver e a berinjela. Depois de 45 minutos, a quizaca está pronta. A avaliar por aquilo que vimos e ouvimos em Luanda, há quem continua a consumir a quizaca respeitando o tempo mínimo de cozedura imposto pelo Ministério da Saúde. E se assim for, não haverá perigo de intoxicação. Vacinação contra o cancro da próstata. Aprovação internacional. Em destaque. Angola está perto de erradicar a tripanossomíase, doença do sono. Foram registrados menos 43 casos da doença este ano. Já os números da malária continuam a subir. Os dados foram apresentados no fim da terceira sessão ordinária da Comissão de Luta contra o VIH-Sida e Grandes Endemias, que avaliou também a proposta de lei sobre a resposta integral ao VIH. A reunião foi orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. No último ano, houve um aumento de mais de 1 milhão de casos de malária no país. As províncias de Luanda, Kwanza Sul e Huambo lideram os números de ocorrências, esclareceu Silvia Lutucuta. Angola caminha para a erradicação da doença do sono, frisou a titular do setor da saúde, no fim da reunião que avaliou também a situação epidemiológica, desafios e as ações à luz dos planos estratégicos 2023-2024 da tuberculose, tripanossomíase, a conhecida doença do sono, o VIH-Sida no país. Foram aproximadamente 3 horas, sob o olhar e orientação da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, na qualidade de coordenadora da Comissão. Um aumento de casos, comparativamente, em torno de 1.013.370 casos, o que corresponde a um incremento de 15%. Estamos a caminhar para a erradicação da doença. Este ano, até o momento, temos registrados apenas 9 casos confirmados. No ano passado tivemos 52, isto tudo fruto das medidas de prevenção, de busca ativa, de combate à doença
da tripanostomias e também do tratamento assertivo. Durante a sessão foi também avaliada a proposta de lei sobre a resposta integral do VIH, que vem substituir o atual normativo com mais de 20 anos, a lei do VIH. A lei integral traz medidas de penalização e também vai garantir a inclusão social das pessoas vivendo com o vírus no país. Mais luta contra a discriminação e dá também dá uma ênfase muito importante ao que é a evolução tecnológica e científica no diagnóstico, com medidas muito assertivas em relação à penalização ou então à exclusão das pessoas com a proteção também social das pessoas com o VIH-Sida. Em 2023, 300 mil pessoas viviam com VIH no país. Passado um ano, os dados apontam para cerca de 320 mil pessoas, mantendo assim a situação epidemiológica estável, considera Sílvia Lutucuta. Os dados da tuberculose também não passaram da margem anterior. A falta de alimentação leva a que muitos pacientes abandonem o tratamento. Daí, a aposta em cestas básicas para os mais vulneráveis. As pessoas mais vulneráveis. E naquelas províncias em que, para além dos recursos do governo ou recursos domésticos, temos também o apoio do Fundo Global, nomeadamente Kwanza Sul, Benguela e agora Bié. A terceira comissão ordinária da Comissão de Luta contra o VIH-Sida e Grandes Endemias avaliou também o plano de comunicação para a melhoria da literacia em saúde e recomendou a priorização da mobilização dos meios financeiros para o combate a essas doenças. E falamos agora de prevenção contra a raiva. No Mochico está prevista a vacinação de mais de 42 mil animais. A campanha, segundo as autoridades, inclui cães, gatos e macacos. A campanha de vacinação contra a raiva prevê vacinar mais de 42 mil animais no Mochico, dos quais 400 animais já foram vacinados desde o primeiro dia. A campanha de vacinação na nossa província começou no dia 1 do presente mês. Entretanto, a partir deste momento, começamos a vacinar no município sede. E nesta altura já temos todas as brigadas distribuídas ao longo de todos os municípios da província do Mochico. Quando se arranca para uma campanha deste gênero, normalmente temos sempre temos que ter uma dose de estoque. Entretanto, nós temos previsto vacinar 42 mil animais contra a raiva e temos em nosso estoque 47 mil doses. Por isso, nós, em termos de vacina e as questões logísticas, está tudo acautelado. Em grosso modo, temos tudo preparado para atingirmos os objetivos que se preconizam. Além da vacinação, são realizadas de animais nas ruas pelos técnicos veterinários. Tudo por conta também do aumento da densidade populacional. A nossa cidade registrou um aumento significativo. Outro lado é por causa de algum tempo atrás a recolha dos animais na via pública deixou de ser feita. Entretanto, começamos a registrar muitos animais nas artérias da nossa cidade. Já interagimos com as autoridades competentes, nesse caso a administração municipal, no sentido de evitarmos algum esforço. E a resposta que tivemos é que estão sendo criadas condições, porque isso envolve meios materiais, varas de recolha de animais, o treinamento do pessoal e a reabilitação do canigatil que infelizmente foi vandalizado. Augusto Moisés aderiu ao chamado por conhecer a importância da campanha. Acho essencial que todos nós tenhamos essa atitude de levarmos os nossos animais domésticos, basicamente que nós conhecemos, para que sejam vacinados
no sentido de evitarmos o contágio de certas doenças, porque nós sabemos de que a raiva é uma doença infetuosa, é uma doença que mata, então é necessário que nós tenhamos esta precaução ou recorrermos a esses pontos de vacinação com os animais para que evitemos o contágio dessa doença. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma vacina contra o cancro de próstata que já recebeu a aprovação internacional para ensaios em seres humanos. Essa vacina contra o cancro da próstata promete ser um marco no tratamento da doença. A vacina contra o cancro da próstata, desenvolvida por pesquisadores brasileiros, recebeu a aprovação da FDA, Food and Drug Administration, para ensaios clínicos. É a primeira tecnologia deste tipo a atingir esta fase nos Estados Unidos. A vacina para o cancro da próstata é baseada nas células tumorais do próprio paciente, utilizando a imunoterapia personalizada para fortalecer o sistema imunológico e reduzir as hipóteses de recorrência do tumor. Dados preliminares dos estudos clínicos mostram que a vacina para o cancro da próstata reduziu a recorrência da doença de 37% para 12%. Além disso, a mortalidade entre os pacientes tratados caiu de 12,8% para 4,3%. Estas estatísticas evidenciam o potencial da imunoterapia em prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com o cancro da próstata. Os ensaios clínicos para a vacina começaram nos Estados Unidos, com o primeiro paciente tratado no final de outubro deste ano. A pesquisa faz parte de um estudo de fase 2, que envolve 21 centros de pesquisa do país e terá duração de 22 meses. Os primeiros dados imunológicos devem ser divulgados em 90 dias. A equipa de pesquisadores vai validar a vacina em 230 pacientes antes de aprová-la no mercado norte-americano. Os pesquisadores já vislumbram a expansão do uso da imunoterapia para outros tipos de cancro, como tumores gastrointestinais e também os pulmonares. O sucesso da vacina para o cancro da próstata pode abrir caminho para novas abordagens em diferentes áreas da oncologia, beneficiando milhares de pacientes ao redor do mundo. Se aprovada no Brasil pela Anvisa, a agência responsável de validar o uso de remédios e vacinas no país, o tratamento poderá representar uma grande economia para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O pão nosso de cada dia. Semanalmente pode-se gastar uns 7 a 8 mil kwanzas para comprar o pão. Produção e disponibilidade no mercado. O mercado oferece vários tipos de pão. O tamanho determina o preço. E eles estão a fazer o pão leve. Acesso à matéria-prima. Como é que esse operador econômico adquiriu a farinha? Aonde adquiriu e a que preço? Qualidade e preços. O pão mudou, está mais um bocadinho caro. Preços especulativos. Eu como pão quase todos os dias. Se não tiver pão, vou-te ser sincero, é tristeza em casa. Numa casa, quando falta pão... Todos brigam, discutem, mas ninguém tem razão. Reportagem da semana. Exclusivo Girassol Jornal. Em mais na frente, a reportagem da semana. O Ministério da Educação lançou, em parceria com a Unicef, na Escola 4091 em Cacoaco, manuais de apoio para o projeto Escolas Amigas da Criança. A iniciativa, que existe há mais de 13 anos, prevê beneficiar 12 escolas na província de Luanda, com a distribuição de aproximadamente 5.000 livros de apoio pedagógico. O projeto Escolas Amigas da Criança, desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com a Unicef, completa 13 anos, mas, segundo a ministra da Educação, ainda não atingiu os resultados esperados. Em resposta, foram doados 5.000 livros didáticos às escolas de Luanda para envolver alunos, professores e encarregados de educação, com foco na melhoria do ambiente escolar. Gostaria de ver aqui um jardim bonito. A escola não tem. Portanto, esta, por acaso, tem casa de banho e funciona, mas nós vamos em muitas escolas, a casa de banho não funciona. Então, nós pretendemos que as escolas sejam todas amigas da criança. E a escola amiga da criança tem que dar condições para que ela se desenvolva bem. Uma escola que não tem casa de banho a funcionar, a criança não pode ficar muito tempo, ou vai fazer ao ar livre, ou vai fazer onde não deve. Então, este é um dos indicadores que nós temos, que não funcionou como devia ser. As casas de banho não estão em condições. Outra coisa que nós também vimos que não funcionou, as aprendizagens estão a melhorar, mas cada vez precisam de melhorar mais.
aproximação da família com a escola ainda não é aquela que nós desejamos. Nós vemos professores a conflituar com os encarregados de educação, nós vemos encarregados de educação a desrespeitar os professores, nós vemos crianças a faltarem respeito aos professores. Então, isto significa que não está bem. Não atingimos o nosso objetivo ao aderirmos à iniciativa Escolas Amigas da Criança. Além de Luanda, a província da Huila tem sido a maior beneficiada com a doação de materiais pedagógicos financiados pelo governo japonês. A nossa intervenção está mais centrada na província do Huila, em que temos 4 municípios, mas pensamos que, como Ministério da Educação pede-nos para expandir esta iniciativa, estamos também a considerar, obviamente, os municípios de Luanda, neste caso concreto, o município de Cacoaco também, que agora vai ser dividido em 2 municípios também, Sambizanga, também Kazenga, por dentro são municípios. Estamos a considerar também neste programa, vamos analisar os nossos recursos financeiros para também incluir estes municípios. Neste momento, na província de Huila, se não me engano, temos com 6 escolas. A Escola Amiga da Criança 4091 foi escolhida para o lançamento da campanha deste ano, embora também precise melhorar as condições para receber os alunos. Dificuldades não acabam. Há sempre algumas dificuldades em todas as escolas. E nós, Amiga da Criança, temos no âmbito de que a Amiga da Criança é a escola que lida muito bem com a criança, né? Nesse momento temos que ter um jardim, água potável, né? Temos que ser higiênicos na casa de banho, no pátio da escola, e tudo isso. O projeto Escolas Amigas da Criança faz parte da Reforma Educativa Nacional, com o objetivo de garantir acesso à educação de qualidade para todos. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos quer atingir até o fim deste ano a cifra de 17 milhões de cidadãos angolanos com o bilhete de identidade. Para o efeito, a Direção Nacional de Identificação, Registro e Notariado está a desenvolver diversas ações no quadro da campanha nacional BI da DIPANDA, dirigida a crianças e adolescentes dos 0 aos 17 anos. O número de angolanos com o bilhete de identidade ainda não responde às exigências. Por esta altura, menos de 16 milhões de pessoas podem se considerar angolanas com legitimidade documental. A Direção Nacional de Identificação, Registros e Notariado do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos admite a gravidade do problema e quer inverter o quadro. Daí que pretende chegar até ao final de 2024 com números acima dos 16 milhões. Nós neste momento estamos na barreira, já passamos a barreira dos 15 milhões de bilhetes de identidades na nossa base de dados. O que pretendemos é que este ano, pelo menos, conseguimos então ultrapassar a barreira dos 16 milhões, nos aproximamos o mais rapidamente possível, pelo menos até 17 milhões de cidadãos com bilhetes de identidade. São muitas as queixas de cidadãos que dizem ficar à espera do BI durante muito tempo. O diretor nacional de Identificação, Registros e Notariado reconhece que, em algumas vezes, existe falha na comunicação entre os utentes e as repartições. Aristides Marques refere, entretanto, que existem muitos bilhetes por levantar nas repartições, sendo que só em 2023 a cifra esteve perto dos 100 mil bilhetes. Nos aproximamos quase dos 100 mil bilhetes. Hoje já estamos de novo a fazer essa recolha. Acredito que até o final do ano vamos dar também a estatística sobre este assunto do ano de 2024. Mas continuamos a ter muitos bilhetes por levantar, mas isso tem inúmeras razões por nós já estudadas e também levantadas pelos próprios utentes, parecendo que não, mas às vezes falha de comunicação também entre o próprio cidadão e o funcionário, no sentido de agirem de forma célere na resolução desses problemas. De acordo com o diretor nacional, diminuíram os casos de cidadãos estrangeiros que, por vária ordem, tentam a todo custo adquirir nacionalidade e garantiu que os funcionários envolvidos em casos desta natureza têm sido punidos de forma exemplar. Muitos deles são ajudados por angolanos. Quando são funcionários nossos, têm recebido, como sabem, muitos processos disciplinares, muitos estão acabando por ser expulsos e os outros que não pertencem à nossa instituição, bem como esses cidadãos, estão a receber os seus processos criminais por parte da Procuradoria e junto ao SIC. Quanto à campanha nacional denominada
Beida de Panda, que entra este sábado para o segundo dia, Aristides Marques espera que os números superem os da semana passada. Foi bastante produtivo, que já passamos da casa dos 3.000, mais exatamente 3.129 emissões de bilhetes a nível nacional. Esperamos assim que neste fim de semana que se aproxima, que será o segundo dia da campanha do Beida de Panda, possamos ainda dar muito mais, emitirmos assim ainda mais bilhetes de identidade. Estamos a informar, é o Girassol Jornal Violência Pós-Eleitoral em Moçambique. Novos desenvolvimentos no próximo bloco, ainda nesta edição, não perca. Reportagem da semana com atenções centradas hoje no Pão Nosso de Cada Dia. Voltamos depois do curto intervalo. Até já! Está de volta a atualidade no Girassol Jornal. A alegada falta de clientes nos mercados construídos para facilitar o programa de reordenamento do comércio em Luanda continua a ser o argumento apresentado por alguns comerciantes que insistem na venda em locais proibidos. E é o que acontece em algumas zonas, como São Paulo e Congolenses, em Luanda. Nos últimos tempos, em algumas ruas da cidade capital, como o bairro São Paulo e a zona dos congolenses, a venda desordenada vai diminuindo de intensidade devido ao programa de reordenamento do comércio executado pelas administrações locais. De facto, atualmente temos uma imagem muito diferente em relação ao tempo anterior. Já a higiene, apesar de tudo, embora que algumas pessoas insistem, mas a realidade é muito diferente no passado. Era feio se não lhe metiam fora, né? Mas como deram um sítio para ela, quando nós passávamos aqui, até pisava na mercadoria das senhoras, a senhora ofendia, a discussão. Aquilo aí mesmo, hoje estou a ver bonito. Antes até não via chão, mas consegui ver o chão, está bonito. Já na Rua dos Congolenses, embora também o reordenamento seja visível, ainda há algumas senhoras que insistem em venda informal, alegando que nos mercados não há espaço suficiente para todos e que os clientes não chegam nos mercados, o que dificulta as vendas. Porque os mercados não cabem às pessoas. Os mercados são pequenos e não chega para nós todos vender. Por isso que estamos sempre a vender na rua. E também onde nos deram ao mercado, os clientes não entram. Por isso que nós viemos ao encontro dos clientes na rua. Muitos clientes dizem que o reordenamento do comércio é uma medida eficaz porque as vendas nas ruas acarretam muitos problemas. É que realmente está muito bonito. Ficou ele muito bonito. Agora as pessoas já conseguem circular normalmente, já não tem aquela confusão que tinha anteriormente. E em relação às senhoras, né? Vamos lutar ou arranjar uma outra forma, um outro sítio para que elas possam vender. Sem gravar entrevista, os fiscais dizem que vão continuar a intervir e supervisionar as ruas para desencorajar estes atos. E fora de portas, destaque para a violência pós-eleitoral em Moçambique. A SADEC prepara reunião para analisar o quadro que já resultou em vários mortos. Das centenas de pessoas que saíram às ruas de Maputo para protestar em nome da chamada reposição da verdade eleitoral, pelo menos 3 definitivamente já não voltarão para as suas casas. Morreram. A informação consta do balanço apresentado pela direção do Hospital Central de Maputo, maior unidade hospitalar do país, que recebeu um total de 138 pacientes, vítimas das manifestações, mas não só. Deste número, segundo o diretor do Serviço de Urgência de Adulto da referida unidade hospitalar, Dino Lopes, 101 foram atendidos na sua área de jurisdição. Entre estes 101, 66 feridos nos protestos convocados por Venâncio Mondlane. Os demais feriram-se em circunstâncias não especificadas. Dos 66 feridos nas manifestações, e de acordo com o médico, 57 terão sofrido lesões causadas por armas de fogo, 4 por queda, 3 por agressão física e 2 feridos com armas brancas. Dino Lopes disse ainda que 4 destes feridos estão em estado grave, 1 nos cuidados intensivos e 2 deles sofreram intervenção cirúrgica. As vítimas são maioritariamente jovens,
entre os 18 e 35 anos. Há, no entanto, quem seja mais novo, com apenas 15 anos. Moçambique está a viver uma fase de tensão pós-eleitoral, depois de os candidatos à presidência, que foram derrotados, não terem aceito a vitória da Frelimo, partido no poder desde a independência do país, alcançada a 25 de junho de 1975, e do seu candidato Daniel Chapo. O candidato apoiado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, o cérebro das manifestações, exige o que considera ser a reputação para parar com a incitação aos protestos. Por sua vez, Lutero Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, igualmente derrotado, segundo os dados da CNE, que ainda carecem de validação do Conselho Constitucional, exigiu nesta sexta-feira uma recontagem dos votos ou a repetição do pleito. Esta onda de contestação aos resultados das eleições de 9 de outubro é acompanhada com preocupação pela comunidade internacional. Sem fim à vista, a situação pode ficar mais difícil para o dia-a-dia dos moçambicanos. Os efeitos começam a afetar o ambiente econômico do país. A sul-africana Shoprite, uma importante cadeia de distribuição e venda de bens diversos, suspendeu as atividades em Moçambique. E a Comissão de Direitos Humanos da Nigéria não encontrou provas de que os militares nigerianos terão provocado internacionalmente aborto às mulheres, possibilidade levantada depois de uma série de reportagens feitas pela agência Reuters que provocou a abertura de investigações. Confira a seguir o compacto internacional. Depois de concluídas as investigações, segundo a Comissão, não foram encontradas evidências de que os militares nigerianos atacaram deliberadamente mulheres e crianças ou realizaram abortos secretos durante a luta contra a insurgência islâmica no nordeste do país. A Comissão investigou reportagens da agência Reuters de dezembro de 2022 que indicavam que os militares nigerianos administravam um programa secreto, sistemático e ilegal de aborto e massacraram crianças no nordeste da Nigéria. A agência de notícias informou em dezembro de 2022, com base em relatos de testemunhas e documentação, que o programa militar de aborto envolvia a interrupção de pelo menos 10.000 gestações entre mulheres e meninas, muitas das quais que haviam sido sequestradas e estupradas por militantes islâmicos. Os militares nigerianos negaram os dados dos relatórios da agência de notícias. O primeiro avião que transportava israelitas retirados de Amsterdão, palco da violência, à margem de um jogo de futebol na quinta-feira, aterrou hoje à tarde no aeroporto internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, de acordo com as autoridades aeroportuárias israelitas. Os adeptos israelitas foram feridos após ataques que as autoridades de Amsterdão, nos Países Baixos, consideram antissemitas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assume o mesmo argumento e a imprensa israelita fala mesmo num pogrom, palavra muito associada aos ataques massivos contra judeus ao longo dos séculos. O governo israelita programou 8 voos da Companhia Aérea de Israel para resgatar os mais de 3.000 adeptos que foram a Amsterdão. Em causa estava um jogo de futebol em que se confrontavam as equipas do Ajax e do Maccabi Tel Aviv, quando a tensão futebolística eclodiu em explosões de violência. A polícia de Amsterdão confirmou a detenção de 62 pessoas diretamente relacionadas com os ataques aos adeptos israelitas na cidade. A Embaixada de Israel nos Países Baixos informou que muitos dos adeptos israelitas foram pontapeados e espancados. A maioria dos adeptos acabou por ser libertada e os israelitas hospitalizados com ferimentos mais graves receberam alta passadas algumas horas. O Pão Nosso de cada dia. Reportagem da semana. Em destaque. A memória e o legado dos fundadores do MPLA voltaram a ser destacados hoje pela vice-presidente do partido, que lembrou o papel dos heróis que sacrificaram as suas vidas em prol de uma Angola livre e independente. Luísa Damião reiterou o compromisso do seu partido em trabalhar para o desenvolvimento e bem-estar das famílias angolanas. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, celebrou a memória e o legado dos fundadores do MPLA, destacando o significado histórico da chegada a Luanda
oficial em 1974, liderada por Lúcio Lara. Este marco simboliza a luta pela independência, liberdade e dignidade do povo angolano. Luísa Damião relembrou o papel dos heróis que sacrificaram as suas vidas em prol de uma Angola livre e independente e destacou o compromisso do seu partido em promover o bem-estar e o desenvolvimento de Angola. Este momento é uma forma de nós honrarmos todos aqueles que contribuíram para que, de facto, Angola fosse um país livre, independente e soberano. E rememoramos estes momentos para mostrar à nova geração o quanto custou a liberdade. No MPLA nós temos várias gerações que participaram na luta de libertação nacional, gerações que participaram na conquista da paz e temos agora a geração que está a trabalhar para o desenvolvimento do nosso país. Gostava que falasse da participação. Em 1974, depois da chegada daquela primeira delegação, nós tivemos uma avalanche de população à espera daquela delegação. E ficou demonstrado de forma clara e evidente que a força do MPLA reside no povo. A número 2 do partido no poder também mencionou que as celebrações dos 50 anos do MPLA em Luanda preparam o caminho para as comemorações dos 50 anos de independência de Angola em 2025. Nós somos donos do nosso próprio destino e cada angolano deve, de facto, interiorizar o quanto custou a liberdade, ter o sentido patriótico de continuar a amar esta pátria e continuar a dar o melhor de si para que nós possamos ter um país cada vez melhor. O Congresso Extraordinário do MPLA, em dezembro próximo, será uma oportunidade para avaliar o percurso do partido, promovendo reformas que reforcem a ligação com o povo angolano. O 8º Congresso Extraordinário do nosso partido constitui-se numa soberana oportunidade para que o MPLA faça uma avaliação rigorosa dos méritos e deméritos obtidos ao longo dos 50 anos de independência nacional. O resultado dessa avaliação deve servir de bússola para que o partido efetue reformas estruturais no plano interno e externo, com vista ao asseguramento de uma relação cada vez mais profunda com o povo angolano. Luísa Damião destacou o valor da união e da perseverança para construir um futuro de paz e justiça e agradeceu aos voluntários do bairro Rangel e à Fundação Obra Bela pelas suas contribuições ao desenvolvimento da comunidade. E o Pão Nosso de cada dia é o destaque na reportagem da semana, com reflexões que passam pela produção, qualidade, oferta e variação de preços no mercado. Claro, sem deixar de parte a disponibilidade da matéria-prima, com a Fernanda Gonga. Acompanhe. O pão nosso de cada dia, para muitos angolanos, não é apenas uma expressão, é um ritual diário. Se não tiver pão, vou-te ser sincero, é tristeza em casa. Podes dar um outro tipo de refeição. Pode ser arroz ou massa. Se tu perguntares por ela, mas tapechaste? Se ela não comeu pão, tem coragem de responder, não, mamãe, não me tapechei. Em Angola, sem o pão, nós não vivemos. É o pão e o arroz, porque é um alimento que muito nós gostamos. Para este senhor, o valor cultural do pão não se mede em kwanzas, apesar de calcular que gasta cerca de 10 mil por semana para a compra. O pão vem nos ajudando muito.
Por dia, eu gasto 2.000 kwanza na compra do pão. Mas qual é o verdadeiro preço do pão? Em Luanda, há uma variedade atendendo ao tipo, tamanho e peso. Temos o mundinho, que é 60 kwanza, o francês, que é 40, e o caracaça, que é 50 kwanza. Realmente o pão mudou, está mais um bocadinho caro, e eles estão a fazer o pão leve. Pão leve. Ele está um bocadinho puxado a sítio que você encontra o pão 60 kwanza, porque eles são de camada baixa, preferem recorrer aqui, que é 100 kwanza e tem de 200 kwanzas. Do lado das regulamentações, a Autoridade de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar aponta que o pão produzido em Angola deve seguir a norma estabelecida para o território angolano. Angola tem uma norma, a norma angolana, que é a norma 46/2017, impõe os requisitos, as características do tipo de pão que devem ser produzidos a nível de Angola. Essa norma impõe vários tipos de pão e a especificidade do tipo de pão que deve ser produzido, desde o pão de baixa renda para o pão para aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Se o operador econômico não extravasar os 20% que o decreto executivo 77/16 impõe sobre os limites de margem de comercialização, este operador econômico tiver a obedecer os 20% da sua margem, ele não estará a especular. Atenção a todos os que estão aí em casa. Agora, nós vamos literalmente colocar as mãos na massa para produzirmos o pão. O pão nosso de cada dia, que vai à mesa de todos os angolanos, quase que todos os dias, passa por um processo que obedece a algumas regras simples, mas as panificadoras e as padarias podem fazer o pão de acordo à própria norma que eles impõem de peso ou então tamanho. Mas de acordo com o especialista aqui ao lado, a quantidade de sal que deve conter um pão é universal. A base universal para quem produz é o modo de operar. O modo de operar, a maior parte dos pães é quase o mesmo, ou é o mesmo. Fora as farinhas especiais que já vêm elaboradas, senão a farinha branca, o modo de operar é o mesmo. Recomendações da Unicef que a pessoa só tem o direito de consumir 5 gramas de sal. Então, toda a indústria alimentar que tem os produtos já transformados ou por transformar, que reduzia o sal, tem que seguir os padrões, porque o sal até é prejudicial. A nutricionista Paulina Semedo sustenta a ideia de que este alimento é essencial para a dieta normal, mas também que o excesso tem o seu preço. Um pão normal todos os dias não faz mal, mas em termos de propriedades, pão é pão. Qualquer pão que a gente encontra tem as suas propriedades e tem o mesmo fim. Só o pão não é tão calórico. Apesar de a farinha ser um produto com um índice glicêmico alto, quer dizer, a farinha, quando entra no nosso organismo, vai provocar uma subida de glicemia, dos índices de açúcar. E aí, apesar disso, não é tão grave. O problema é quando enchemos o pão com maionese, com manteiga, com atum com óleo, com chouriço, essas coisas todas. Aí é que o pão fica, não diria perigoso, mas aumenta as suas calorias. E para a saúde não pesar tanto quanto as sacolas do pão, a recomendação é clara. A doença celíaca é uma doença que cursa com, digamos, a capacidade do indivíduo não suportar, não tolerar. É uma falta de tolerância de um componente do trigo que é glúten. O glúten é um componente do trigo que, em algumas pessoas sensíveis, por essa condição autoimune, porque a doença celíaca é uma doença autoimune,
em que pode desenvolver algumas reações. A reação de inflamação dos intestinos, ao edema dos membros inferiores ou do corpo, a má absorção dos nutrientes e pode levar a pessoa à desnutrição e outros problemas de falta de imunidade. Portanto, as pessoas que têm uma doença celíaca devem ter cuidado e preferir outros hidratos de carbono, outras farinhas, como arroz, que não contém glúten, para a sua alimentação. Já as vendedeiras têm outra história para contar. Podemos vender pão. Vender pão é tiver coragem. Se você não tiver coragem, vai fugir na hora. Porque na hora temos cliente, na hora não temos cliente. Elas falam dos desafios da venda do pão. Ganha uns 2.000, ou 3, ou 2,5, e aqui depende. Embalagem também conta-se. Nós aqui até o senhor só nos dá por assim de graça. Vem buscar e vai vender no mercado. Os ganhos você leva, o dinheiro do senhor traz aqui. E ainda contam da curiosidade dos nomes atribuídos aos pães. Esse pão matateado porque é muito grande e tem muito peso. Que também tem esse nome de matanteado, é cobrador, porque viu o tamanho do pão, que é muito grande. Então meteu é matanteado. Nós vendemos desse lado através dos viajantes. Cada mais que viajante passa desse lado aqui. Mas no fim do dia, o que significa pão em Angola? Para uns, sustento. Para outros, luta. E para todos, uma história que começa nas padarias e termina nas mesas angolanas. Numa casa, quando falta pão, todos brigam e discutem, mas ninguém tem razão por saber que se o pai não trouxe o pão, culpado nisso são as crianças, culpado é o pai. Então, por isso é que se as crianças brigarem, todos vão brigar e vão discutir, mas ninguém tem razão. Mas quem sabe a razão, quem tem que trazer é o pai. Assim é o pão em Angola. Uma mistura de sabor, suor e significado. Reportagem da semana. Girabola, Petro de Luanda, pronto para o desafio deste sábado frente ao Recreativo do Libolo. No próximo bloco olhamos para o essencial que marca o desporto hoje. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Já de volta, desporto no top da atualidade. O Petro de Luanda enfrenta neste sábado o Recreativo do Libolo em Calulo. O treinador principal da equipa, tricolor, Ricardo Cheu, garantiu em conferência de imprensa que só a vitória interessa o seu conjunto. O líder do Campeonato Nacional de Futebol, o Petro de Luanda, joga neste sábado às 14 horas no Estádio Municipal de Calulo, diante do Recreativo do Libolo. Ricardo Cheu, treinador principal da formação tricolor, disse em conferência de imprensa que a sua equipa está preparada para as adversidades do encontro. Sabemos que vamos apanhar um Libolo que é muito forte, sabemos que é um Libolo que estatisticamente, a seguir ao Petro, é a equipa com mais pontos em casa, portanto isso diz bem da regularidade que esta equipa tem a jogar em casa. Isso para nós é um fator importante, sabermos que vamos apanhar condicionantes muito difíceis, para além das questões da viagem, para além das questões do próprio estado do tempo que se prevê que vai estar bastante chuva na hora do jogo e antes do jogo, e isso por isso são questões que nós temos que ter em conta para aquilo que pode ser a parte estratégica do jogo. Sabemos que se calhar será difícil muitas das vezes ter que manter o nosso jogo de posse, trabalhar bem a bola, porque as condicionantes podem ser bastante adversas e, portanto, estamos preparados para isso tudo. O português, ao serviço do Petro de Luanda, garantiu que o foco do seu conjunto em Calulo passa por conquistar os 3 pontos. Sabemos que toda a gente quer ganhar ao Petro, ainda por cima, quando o Petro neste momento está imbatível em termos do campeonato, parece que toda a gente quer ganhar a prenda de poder bater o Petro pela primeira vez. Da nossa parte existe uma obsessão muito grande em querer ganhar. Nós somos uma equipa que trabalha todas as semanas para ganhar, para sermos melhores, para melhorarmos. Sabemos que muitas das vezes, em função daquilo que são as condicionantes do jogo, que nem sempre é possível jogar bem. No histórico de confrontos entre as duas, estão-se 39 partidas, com 19 vitórias do Petro de Luanda, 13 empates e 7 triunfos do Recreativo do Libolo. E o 1º de agosto projeta a partida diante do Desportivo da Huila com muita cautela. Os militares de Luanda pretendem manter
o bom momento que atravessam no Girabola. Com olhos na conquista de mais 3 pontos no Campeonato Nacional, a equipa do 1º de agosto realizou na manhã desta sexta-feira a última sessão de treinos antes da partida a contar para a 9ª jornada. Edgar Jerónimo Stopirá, treinador adjunto dos militares, defendeu que a sua equipa está nos eixos e pretendem continuar com a senda de bons resultados. A nossa equipa está boa, não é? Está boa. Terminamos agora a nossa semana laboral para o nosso jogo de amanhã. E graças a Deus os nossos garotos estão bem. Voltar aos tempos de glória está na pretensão do clube e o treinador Stopirá apela pela força máxima dos adeptos. Trabalhamos todos os dias para nós alcançarmos esses resultados poderosos. Independentemente de termos uma equipa muito jovem, muito nova, mas o nosso objetivo é esse, termos os resultados poderosos. Viemos agora de 2 vitórias e vamos jogar amanhã. Queremos ganhar o jogo para darmos sequência nas nossas vitórias. Está aparecendo em massa para nos ajudar a levar a nossa equipa nos momentos mais difíceis. Vamos ter momentos difíceis, então precisamos do apoio dos nossos adeptos para nós concretizarmos os nossos objetivos. De agosto e o Desportivo da Huila está agendado para este sábado às 16 horas no estádio 22 de junho. Alves Simões, candidato da lista B à presidência da Federação Angolana de Futebol, pretende reestruturar o futebol nacional e criar a Liga de Clubes caso vença as eleições para o caideirão máximo da FAF. O candidato à presidência da FAF pela lista B, Alves Simões, disse esta quinta-feira no Ubango que pretende reestruturar o futebol nacional caso vença as eleições. Para Alves Simões, que falava depois de um encontro com a população votante da província da Huila, a implementação da Liga e o futebol comunitário são 2 das principais apostas para a melhoria do nível da modalidade no país. Primeiro, nós temos que reestruturar o tecido futebolístico nacional. Todos nós vamos estar todos de acordo que o futebol tem algumas insuficiências e temos que melhorar. Portanto, a Liga tem que ser um facto. Vamos ter que lançar urgentemente, porque isso traz outras valências para o desenvolvimento e crescimento do futebol. O futebol comunitário temos que prestar atenção, porque temos que largar a base, não é, de escolha de talentos para que possamos, o futebol como negócio, colocar noutros patamares do país. Sobre a arbitragem, o dirigente desportivo considera que o atual modelo de pagamento das despesas e subsídios dos árbitros por parte dos clubes promove a promiscuidade no futebol nacional, comprometendo a verdade desportiva, situação que deve ser alterada. Claro, e aí começa a promiscuidade. Quando eu pago arbitragem, e eu tenho experiência nisso, tive anos no futebol, vi que há sempre uma tendência de ajudar, não que ele esteja comprometido, mas aquilo que é moral. Portanto, ele foi bem tratado, recebeu o apoio, foi-lhe pago, portanto, os valores da arbitragem. Claro que tem sempre uma tendência. E nós temos que mudar esse quadro. Aliás, os associados aqui levantaram o problema e colocaram que numa das últimas reuniões da FIFA que nós aqui tivemos, e foi dito que os clubes não têm que assumir essa arbitragem. E nós temos que cumprir com isso. O futebol jovem deve igualmente merecer atenção, de acordo com o candidato líder da lista B. É uma prioridade o futebol jovem, que foi o que nós dissemos no projeto, que temos que pensar muito seriamente nas competições de jovens. Portanto, nós às vezes só fazemos as coisas por cumprir calendário. E o que é que nós daí temos ou que obtemos dessas competições? Nada, zero. Nossos jogadores não são vistos, temos que passar novamente para as seleções jovens, provinciais e pôr esses valores no mercado nacional. E com o desporto colocamos ponto final a esta edição do Girassol Jornal, sexta-feira. É sempre um prazer contar consigo. O próximo encontro está marcado para amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Estamos juntos.